Programa Giro Social, um oferecimento Gelimp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte. Seja bem-vinda, Sônia, ao programa Giro Social. Obrigada, Sônia. Obrigada pelo convite. Quantas crianças são atendidas por dia no Instituto? 160 crianças. E o que vocês oferecem para essas crianças? Essas crianças, elas recebem no Instituto a refeição. As crianças que estudam na escola estadual, Humberto, ou municipal, elas frequentam o Instituto para tirá-las da rua. Então, as crianças que estudam à tarde, elas entram de manhã na instituição, aí elas recebem o café da manhã e tem umas atividades extracurriculares, elas fazem judô, elas têm aula de canto, enfim, elas têm bastante atividade. Depois elas almoçam e vão para a escola. E as que estão na escola saem e entram no Instituto para almoçar, para ter as atividades extracurriculares, elas tomarem o lanchinho dela, elas vão embora alimentadas para casa. O que isso quer dizer? Elas não ficam na rua, então a gente acolhe para não ficar na rua e com os riscos que elas podem ter na rua, né? Bom, o Instituto começou como orfanato. Hoje ainda existe órfãos no Instituto ou são outros tipos abertos para outras crianças? Não, não é mais orfanato. Hoje mesmo são as crianças que precisam, que as mães trabalham, não têm onde deixar, e o Instituto acolhe para elas não ficarem na rua. Então, é o período mesmo, né? Só de dia, de tarde à noite não tem mais. O que é oferecido, eu acho que eu já perguntei, mas acho que é muito importante nós precisarmos, que é oferecido almoço, café da manhã, lanche à tarde, almoço, tudo que elas precisam, além das extracurriculares, né? Porque elas fazem as lições de casa que vem da escola reforço. Lá no Instituto. Não, dão um reforço escolar para elas fazem a lição delas, tudo ali, e tendo um apoio para fazer a lição. Não podemos ensinar, não são professoras, mas elas têm esse apoio todo para a lição de casa e, como eu já falei, elas estão lá para fazer o judô, o canto, que eles gostam demais, as atividades, né, artísticas. Mas o que é que os objetivos? O objetivo de trazer as crianças, de apoiar os maridos, de divulgar para a cidade, divulgar para a sociedade os eventos que vocês fazem, ou só ficam na retaguarda? Não, a gente está ali, Sônia, para ajudar, dar um suporte para eles. Que nem essa loja maçônica, ela abraça o Instituto Humberto de Campos. Então, essas crianças, esse suporte que nós damos, o que é? Todos esses eventos que você vê que a gente faz, comida, bazar dos doces, é o nosso chá. Então, a gente faz esses eventos para arrecadar dinheiro e repassa para o Instituto para ajudar na manutenção do Instituto. Eu vou dar um exemplo para você. O carro-chefe da fraternidade é o nosso chá, que agora é dia 5. E esse chá, esse dinheiro vai para ajudar a manutenção do Instituto e para fazer o Natal das crianças. Então, é bem bonita a festa deles. Então, é uma ajuda que a gente dá, né? Eu falo que nós somos assim, nós estamos ali para dar um suporte. Bom, Sônia, obrigado pela sua presença no nosso programa, abrilhantando ainda mais o programa Giro Social. Eu que agradeço aí o convite, muito obrigada, viu? Seja bem-vinda, Luciana. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, tudo ótimo. E você? Como é que surgiu a ideia de se criar a Equipe do Bem? Olha, a Equipe do Bem começou há 10 anos, na realidade com a minha irmã, Patrícia Fernandes. A Patrícia, na época, montou uma empresa de entrega de água, de galões de água. E ela estava fazendo uma entrega numa rua aqui em Sorocaba e viu uma criança chorando na frente de uma casa. E ela é muito curiosa, foi saber o que estava acontecendo. Era um avô entregando uma criança para uma entidade.
E ela ficou muito impressionada com aquela cena. E aí me chamamos umas amigas e fomos conhecer essa entidade, né? Ver porque essa criança estava chorando. Daí surgiu a ideia da gente começar a ajudar essa entidade, que é o antigo Lar Refúgio. E assim começou a equipe do bem. A equipe é lá no bairro Refúgio que era? Não, era aqui na Floriano Peixoto. Tá. Aqui perto da Ucel, da Mascarenhas Camelo, sabe ali? Uhum. Assim começou a equipe. Bom, a equipe começou com 17 mulheres. Hoje, esse número ainda é o mesmo? Sim, na realidade a equipe começou com umas 6 mulheres na época, né? Nós chamamos algumas amigas, começamos a visitar essa entidade, conhecer o que estava acontecendo com essas crianças, por que elas moravam nessa casa. E aí hoje somos em 17, após 10 anos, né? Mas a gente sempre teve esse número, 15, 20 meninas. Hoje somos 17. Bom, o Cafonite já é uma tradição. Como começou? A Cafonite é uma festa que esse ano comemora os 10 anos também, que começou, na realidade, com uma amiga nossa que faz parte da equipe do bem, que tem a Doce Veneno, que é a Pink, fazendo essa festa que não tinha esse fundo no começo. Acho que uns 2 anos depois ela convidou a minha irmã Patrícia para fazer essa festa e ela ter uma renda solidária, né? Que ela tivesse esse fundo. E aí nós entramos, a equipe entrou e já são 10 anos de festa. A festa é um sucesso, graças a Deus. Sempre nessa época do ano, entre setembro, outubro, né? E é uma festa 100% solidária. É uma festa que ajuda muito a equipe do bem ao longo do ano para fazer os trabalhos que a gente tem. Obrigada pela Obrigada presença, a você, Lu. Sônia. Você só agraciou ainda mais o nosso programa. Muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada pela presença. Seja bem-vinda, Meg, como todas a conhecem. Obrigada, Sônia, por essa oportunidade, por estar aqui nesse dia, conversando com você, uma amiga tão querida. Conta para mim, para nossos amigos, o que é Afros? Afros é a Associação das Famílias dos Rotarianos de Sorocaba. O que faz a Afros? A Afros faz várias coisas. Nós atendemos algumas entidades quando solicitado, nós visitamos algumas entidades como asilo, lugares onde trabalham com crianças, e nós proporcionamos cursos para pessoas que precisam trabalhar. Uma capacitação. Capacitação. São cursos rápidos e que leva a pessoa a rapidamente ir para o mercado de trabalho. E aí já começar a trabalhar, porque tem muitas pessoas desempregadas, sabe? Muitas pessoas que estão carentes de um atendimento para se lançar e não tem a capacitação. Quantas mulheres fazem parte da Afros? Nós somos em 30. 30? 30, Mas dentro desse número de clubes que tem em Sorocaba atualmente, só 30? Nós temos 17 clubes, né? 17 para 30 mulheres somente? Tem alguns clubes que não têm representante, porque são de homens, só são homens. Aqueles fechadinhos. Os fechadinhos. Só para homem. Verdade. Mas tem alguns, então outros Rotaries mandam mais do que uma representante. Então nós temos 3, 4 representantes de determinados Rotaries e tem Rotary que não tem representante. Entendi. Entendeu? Muito obrigada. Tenho, e eu que agradeço por ter essa oportunidade de falar da Afros, porque a Afros, para mim, é uma grandeza dentro do Rotary. Muito obrigada. Muito obrigada, mesmo pela sua presença. Obrigada. Padre Tadeu, é uma honra recebê-lo em nosso programa. Como é e como o senhor resolveu ser padre? Bom, primeiro eu agradeço o convite que você me fez, saúdo os nossos queridos telespectadores. E a sua pergunta, como que eu resolvi ser padre? As pessoas já me fizeram essa pergunta, quando foi, que hora foi, como foi. Eu não tenho um momento assim
específico, um fato determinado. É uma coisa que desde menino eu tinha dentro de mim essa vontade. E depois eu fui me encaminhando na juventude, na adolescência, depois na juventude. Eu entrei para o seminário em 1974, quando eu fui para fazer o estudo de filosofia. Na época, a gente fazia em São Paulo, na FAI, Faculdades Associadas de Ipiranga. A gente morava num seminário, se chamava Seminário Regional, e a gente fazia curso de filosofia na FAI. Até então, eu tinha sido metalúrgico, inclusive, trabalhava na indústria metalúrgica Nossa Senhora Aparecida, e fiquei em São Paulo até 1978, quando naquele tempo existia um curso conjunto, filosofia e teologia. Enquanto a gente fazia filosofia, a gente fazia um ano de teologia em horários diferentes. E depois, quando fui ordenado padre, então daí que eu voltei para cá e fiquei por aqui. Como é para o senhor ser pároco da Catedral Metropolitana de Sorocaba? Bom, primeiro, eu acho que é uma responsabilidade muito Com certeza. grande, porque, de certa forma, o pároco da catedral, ele é visto, não que ele seja, mas ele é visto como um pouco assim o pároco de toda a cidade. Mas isso é um jeito que as pessoas têm de ver. Isso não é realidade. A catedral é uma paróquia, como outras paróquias. Elas têm uma grande distinção das demais. Ela não é a igreja maior da cidade. Ela não é, eu vou dizer assim, o mais bonito depende de um gosto pessoal. Pode ser que tenha gente que não a acha mais bonita da cidade. Ela também não é a mais antiga da cidade, porque antes dela nós tivemos 3, pelo menos, na avenida, lá no Itavuvu, do Mosteiro de São Bento e de Santo Antônio, no Largo Santo Antônio, ali próximo ao mercado. O que distingue esta igreja do centro, que é uma igreja que, chamada de catedral, só existe nas cidades onde mora um bispo. Porque ali existe uma cadeira que se chama cátedra, que é uma cadeira onde, por excelência, o bispo ensina, o bispo prega, onde ele exerce o seu ministério. Tanto que a posse do bispo se dá liturgicamente, canonicamente, no momento em que ele é conduzido à cátedra. Ou seja, no momento em que ele se assenta na cadeira que pertence a ele. Então, catedral numa cidade é uma só, naquelas cidades que tem um bispo residente. Então, por isso que ela se chama catedral, porque ela tem essa cadeira. Então, ela é chamada, por causa disso, a igreja do bispo. Na verdade, a igreja Santa Rita, a igreja São José Operário, qualquer outra igreja da cidade, é uma igreja da Igreja Católica que tem um pároco responsável. Da Igreja Catedral é o bispo responsável e eu atuo em nome do bispo. Olha, o senhor está me dando uma aula porque eu não sabia disso. Maravilha. A catedral já passou por inúmeras reformas. Existe alguma curiosidade encontrada com essas reformas? Então, a catedral ela data de 1782. Foi quando o bispo de São Paulo, porque Sorocaba naquele momento pertencia à Diocese de São Paulo, aliás, todo o sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pertencia à Diocese de São Paulo, né? Então, ele autorizou que funcionasse a nova igreja matriz de Sorocaba, essa igreja que hoje é a Igreja Catedral. Só que ela não era do jeito que ela é hoje. O que existe daquela igreja de 72? Existe a parte interna da parede da frente. O frontispício da catedral, o acabamento dele data de 1961. Nós estamos vendo imagens uma antiga imagem da catedral e uma da atual. Então, esta imagem que nós estamos vendo é do comecinho do século XX. Isso. Com certeza. Ela tem uma pequenina torre, que também não é original. Não é original. Não é original. Essa torre que está lá, ela foi feita um pouco depois. E na década de 50, salvo o melhor juízo meu, em 1952, 53, houve então a elevação da torre, que está lá, que hoje nós vemos, e que foi feita em cima desta torre que nós estamos vendo. Ela tem um estilo colonial paulistinha, assim chamado. E a atual fachada, ela data de 15 de agosto de 1961, que é um estilo românico. Então ela passou por inúmeras reformas. A parte interna desta parede frontal,
ela sim é original, em pedra. E a parte de baixo da torre também ela é original, em pedra. As paredes laterais, em taipa, elas, parte existe, parte não existe. Por quê? Em 1918, a igreja foi fechada, e ela foi interditada, e a matriz passou a funcionar da antiga Capela Santo Antônio, hoje demolida, ali no Lago Santo Antônio, Praça do Mercado. E até 1924, ela passou por uma grande adaptação sob a orientação do padre Luiz Cicluna, este que empresta o nome dele aqui para a rua que está bem no centro da cidade, começa lá na Praça da Bandeira e termina aqui na Padre Praça Luiz. Padre Luiz Cicluna. E ele, então, fez a grande reforma da catedral. Na nave existiam janelas que naquela época foram abertas. Então lá nós podemos ver as galerias. E depois desta reforma, na década de 60, finalzinho de 50, dos anos 50, comecinho dos anos 60, o forro estando comprometido, então aquele forro desta época foi demolido e recebeu então este forro que está lá em estuque. E a catedral hoje é um tombamento, ela é tombada pelo Patrimônio Histórico Municipal, mas de uma maneira muito interessante, o decreto de tombamento já prevê, já autoriza a substituição deste forro, porque no começo dos anos 2000 foi feita uma grande intervenção também para adaptá-la aos tempos litúrgicos atuais, que ela tem então aquele altar de pedra hoje, aquele ambão, a cátedra nova, novos pisos, os degraus dos altares das imagens laterais foram redesenhados. Mas como o forro ainda está bom, nós vivemos um momento de crise e que não convém abusar da bondade dos outros. Destruir o que está bom para fazer outro no seu lugar. Então eu tive essa sensibilidade que Deus me inspirou na hora, que o decreto fosse feito com a licença para ela voltar a ter o seu forro original, ao modelo original, que é o modelo basilical romano, muito bonito por sinal. Mas só quando o forro estragar. Pode ser que eu faça, pode ser que outro sucessor faça. Obrigada pela sua participação, doutor Tadeu, foi um prazer. Muito obrigado, um abraço a todos. Seja muito bem-vinda ao Giro Social, doutora Andréia. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada. Eu é quem agradeço pelo convite de estar aqui com vocês, participar e poder contribuir um pouco com o canal Giro Social. Obrigada. Qual é o período obrigatório para a licença maternidade e o salário tem alteração? Então, a empregada gestante, ela tem direito a um período de licença maternidade de 120 dias. Durante este período, o salário dela não tem alteração, permanece o salário. Se porventura ela não tiver uma remuneração fixa, o salário dela for variável, então a renda será o cálculo será realizado com base na média dos últimos 6 meses de salário. A mulher gestante tem direito a tirar licença maternidade antes do nascimento do bebê? Sim, sim. A CLT garante à empregada gestante o direito à licença maternidade a partir do 8º mês de gestação. Na CLT está expresso que a licença será devida a partir até o 28º dia antes do parto, mas em regra se considera o 8º mês de gestação. Certo. Caso o salário seja variável, porque há muitas possibilidades, Sim. Como ficará o valor? Então, esse valor será calculado com base na média dos últimos 6 meses de remuneração. Certo. Então, aí o cálculo é feito, né, soma-se esse valor, faz uma divisão e aí vai ser a média desses 6 meses. Muito obrigada pela sua Eu que presença. agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Seja bem-vindo, Ivan. Muito obrigado. Ivan, eu gostaria que você contasse um pouco da sua história para os nossos amigos. Então, meu nome é Ivan, tenho 31 anos, sou de Sorocaba e há quase 2 anos atrás eu cheguei a pesar 208 quilos. Estava em depressão, perdi de bebida alcoólica e um dia eu cheguei a fazer uma promessa para alguém que eu iria mudar a minha vida, que eu ia largar tudo que eu estava fazendo e ia fazer uma nova vida, ia recomeçar tudo e mudar a minha história, né? E é daí que começou? Começou. Você engordou 142 quilos. 141. Eu pesava 67, daí aos meus 30 eu cheguei a pesar 208. Só que eu não percebi todo esse tempo, né?
Por mais que eu estava falando, tipo, eu estava curtindo o meu momento. Eu comecei meu próprio negócio e eu vi ele crescer muito rápido. Eu comecei com um carrinho de lanche pequeno e em um ano investi num trailer. E depois de um tempo, eu fui e abri uma lanchonete. Então, quer dizer, eu fiz dinheiro muito fácil e eu gastava muito em diversão. E meus pais falavam muito, viu, toma cuidado, vai investir, compre uma casa, investe na sua lanchonete, você tem um movimento bom. E eu sempre falava, não, eu estou curtindo, tá gostoso, deixa eu aproveitar meu momento. E não ligava. Ó, arrepia essa história sua. Você chegou, eu estava marcado aqui 107 quilos, mas eu já estou sabendo que hoje você já está com 109 quilos a menos. Já eliminei 109. Fui me pesar ontem, já deu 109 quilos eliminados. Nós estamos vendo imagens suas de antes e de agora, atual. Você chegou a fazer bariátrica? Não fiz bariátrica, não tomei remédio. Não tinha condição de pagar academia porque eu perdi 4 lanchonetes. E em 2013 eu tive uma trombose grave na minha perna esquerda. E eu fiquei 7 meses de cama. Então eu cheguei a perder nesse tempo, eu cheguei a perder 4 lanchonetes. E daí quando eu entrei em depressão, cheguei nesse peso, quando eu quis resolver mudar, não tinha condição. Era só para pagar o meu aluguel, meu pai que sempre me ajudou, que ajuda até hoje, né, que eu tenho ainda meu próprio negócio. E ele que me ajuda, então era para pagar o básico. Então o que eu comecei? Eu comecei com uma caminhada na rua. O meu peso só aguentava dar uma volta de 5 minutos na rua. Então era 5 minutos, a minha perna começava a inchar, eu parava e no outro dia fazia de novo, 5 minutos. Era sagrado, tinha que ser 5 minutos, até onde a perna aguentava. Aí no primeiro mês já deu para eliminar 9 quilos. Eliminei 9 quilos, aí eu olhei na balança e falei, nossa, que vitória. Fiquei super feliz, falei, olha, é o resultado que eu precisava agora. E fui levando. Só que não é todo dia que a gente está bem, né? Tem dia que a gente tem os nossos dias bons e ruins daí. E no dia ruim que eu lembrava que dava vontade de desistir, que dava vontade de largar tudo, aí eu lembrava que eu tinha prometido. Falei, putz, eu prometi para alguém que eu preciso mudar. Aí dava aqueles 5 minutos no desame, não, mas tinha que ir lá levantar, praticar atividade, alimentação certinha. Quando eu quis mudar, eu larguei tudo de uma hora para outra. Eu larguei bebida, que eu chegava a tomar todo dia 6 latas de cerveja por dia. Final de semana era balada, chegava a gastar R$500 na balada por noite. E eu larguei tudo, não tive opinião. Eu falei assim, não vou largar tudo e vou mudar minha vida. E quando eu cheguei a eliminar os 100 quilos, é que nem eu não tive acompanhamento não passei por médico, né? Quando eu eliminei os 100 quilos, eu vi toda tipo a repercussão que estava dando, gente me procurando, sabe, pedindo ajuda, falando que via meus vídeos, postando os meus vídeos, e falavam que já não queria mais nada. Tipo assim, Ivan, não pensava em mais nada, que não ia dar certo a minha vida, e eu vi a sua história, e eu comecei a acreditar que eu podia mudar. Aí, aquilo para mim começou a virar um incentivo. Falar, e o negócio que eu fiz para mim começou a incentivar outras pessoas. Ótimo. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado. Tá. Quando é que o clube foi fundado? Olha, a Estrada foi fundado em 25 de novembro de 1930. Nossa. Inicialmente era chamado de São Paulo Electric e em 32 passou a usar o nome de Estrada de Ferro Sorocabana Futebol Clube. E de lá para cá essa trajetória, são 89 anos de vida, levando lazer ao povo sorocabano em geral. Quando o clube se desligou do time de futebol? Olha, esse desligamento ocorreu em 69, quando acabou o departamento profissional de futebol. Foi quando a ferrovia, né, foi dividida, foi vendido metade da ferrovia para a sociedade anônima. E então nós tivemos que ver com as nossas próprias pernas e recursos. Então a partir de 69 é que o Estrada se desvinculou da ferrovia. Quais são os bailes mais tradicionais do clube? Olha, os bailes mais tradicionais são a nossa cesta nostálgica. São bandas específicas para esse tipo de eventos, né? São voltados única e exclusivamente para casais, sendo que também pode ir as senhoras ou senhores desacompanhados, são sempre bem-vindos, podem usufruir do baile. Então, na cesta nostálgica é voltada para casais, é aquela coisa de dança de salão. O nosso baile nostálgico, que infelizmente tem pessoas que insistem em acabar, né? E nós procuramos continuar a nossa trajetória, a tradição do Estrada.
Eu sempre digo para as pessoas, tal clube faz isso, tal... Não, nós seguimos a nossa trajetória, a nossa caminhada. O Estrada sobrevive em 89 anos, porque nós temos uma diretriz, um sistema, um modo de ver. Então eu, desde que eu assumi como presidente, eu coloquei um nome, a Grande Família Estrada, onde lá eu procuro trazer as pessoas como amigos, discute-se assunto, às vezes, como qualquer família tem os desacertos, divergências de opiniões. Sim. Mas então nós temos algumas divergências, procuramos sanar os problemas e vamos levando como se fosse uma grande família de verdade. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, Sônia. Conte um pouco da sua história e o que é ser visagista. Bom, eu sou a Flávia Mello, eu tenho uma ótica. O que é ser visagista? As pessoas pensam que comprar óculos é chegar, gostei e vou levar. Não é bem assim, tá? Então, todo esse estudo que eu fiz, que eu aprendi, é para ter um óculos assim correto. Então, que assente bem aqui no septo, que a haste não fique pegando na pele, entendeu? Que tenha na linha da sobrancelha. Então, o visagismo é que você fique harmoniosa com a peça que você está escolhendo, tá? Você tem seu gosto, você tem sua moda e eu ajudo as pessoas ficarem melhores, mais bonitas. O que é ser outlet? Bom, outlet, fora do país, o outlet é troca de coleção, tá? No meu caso, na minha empresa, o outlet remete a preço melhor, a preço justo. Então, nossos preços são preços de fábrica, tá? Então, eu tenho muita coisa legal com preço de verdade, bacana, que dá para comprar. O que você aconselha para alguém que gostaria de entrar nesse ramo? Eu falo no outlet ou então no ramo de ótica, mas enfim, no ramo comércio. Boa pergunta. Primeiro lugar, gostar muito do que faz. Muito. Você tem que gostar muito. Ótica é matemática, é física, é química, é tendência, é estudar, estudar, estudar. Então, a pessoa que gosta de estar ativo, que estar atento, tudo o que está acontecendo é uma boa oportunidade. A ótica é tendência, a ótica, uma época, vai acabar a ótica, a lente de contato vai assumir. Não, gente, a lente de contato é útil e você tem que ter um óculos também. Óculos de sol, principalmente nesse país tropical. Você tem que sair daqui na esquina, pôr um óculos de sol para proteger os olhos. Então, assim, força de vontade e vai em frente. Quer dizer, óculos de sol que você fala, mesmo os que não sejam de grau. Mesmo que não sejam de grau. E óculos de sol, muita gente não sabe. Mas, por exemplo, as pessoas usam multifocal, vai muito na loja e fala assim, eu queria tanto ter um óculos de sol, mas eu nunca pude comprar porque eu uso grau. Engano. Dá para fazer óculos de sol com grau. Você pode ter um óculos de sol lindo, maravilhoso, lógico, a gente assessora o que dá para colocar. E você usa um óculos de sol protegendo com o seu grau. Muito obrigada. Com muito carinho. Tá muito bom? Muito obrigada. Obrigada, amor. Seja bem-vindo, Plauton. Obrigado, Sônia. Primeira vez, né, depois de tanto tempo, deu certo, né? Nossas agendas. Depois da gente conversar muito, né? Sim. E eu estou à disposição aqui, espero poder somar aí para o telespectador, né? Que tanto prestigia seu programa. E fico honrado de estar aqui, porque eu também sempre te vejo pela telinha, né? Mas é uma honra receber. Bom, eu comprei um presente para o meu neto e simplesmente não serviu. Eu posso trocar? Então, Sônia, a questão é a seguinte, regra básica, tá? Quando é comprado em loja física, tá? O comerciante ele só tem a obrigação de fazer a troca mediante a apresentação de algum defeito, tá? Aí você fala assim, tá, mas então como que eu chego lá com a embalagem, né? Por exemplo, amigo secreto. Certo. Não serviu para mim, não gostei do que eu ganhei, eu vou lá e consigo trocar. Sim, porque isso aí é uma prática que o comércio tem, né? Até inteligente, diga-se de passagem, por quê? Muitas vezes acaba cativando aquela pessoa que vai trocar o presente, né? Aí vai lá, já faz uma compra, leva a esposa, leva o filho. Então, isso gera novas vendas, é uma possibilidade concreta. Então é por isso. Agora, quando a compra é feita, né, eletronicamente, via site, ou às vezes o vendedor porta a porta, vai lá na porta da sua casa, bater lá,
por exemplo, filtro, né? Filtro, colchão, essas coisas. Ah, eu não gostei ou eu me arrependi. Então você tem 7 dias para fazer esse arrependimento, não precisa ter explicação, tá? E pedir até o dinheiro de volta. Certo. Caso contrário, somente medindo defeito, vai ser feitas as trocas necessárias, tá? Certo. E entra a questão de garantia e tudo mais. Mas no comércio é basicamente isso. Quer dizer, online a gente tem que ter muito cuidado. Sim, é porque você, principalmente calçado, vestuário, né, também, né? Porque você não está vestindo ali, você está Exato. calçando. Então, por isso que dá essa prerrogativa para o consumidor de poder fazer essa troca. Mas nem só o vestuário. Eu comprei um celular que acabou dando problema logo de cara e eu não percebi nos 7 primeiros dias. Aí levava na assistência técnica, aí configuração, mudava. Foi 15 dias. Nada. Você sabe que o problema de assistência técnica em Sorocaba é uma só. Para todos os aparelhos celulares, Sim. de todas as marcas. Com isso eles não têm concorrente, eles fazem o que eles querem. E acabei tendo que entrar no site da empresa. E aí eles mandavam toda semana para lá. Ia lá, eles mandavam ordem de serviço. Ia lá, arrumava de novo. Até uma hora que eu me enchi, falei, eu estou indo no Procon. Mandei recado pro Laerte, que na época era do Procon. O Laerte entrou em contato, na mesma semana veio. É para ir lá trocar a placa, mãe. Lá do custo. Quer dizer, é esse tipo de coisa Sim. que o povo não sabe. É a falta de transparência na situação. Exatamente. Tá? Então, assim, a assistência, ela verificou, não assistência, na verdade, às vezes a assistência realmente, ela fala, olha, tem que trocar a placa. Mas às vezes é o fabricante, fala, não, o custo é muito alto, vê o que você consegue fazer. Às vezes acontece isso. Porque pode ser que seu produto veio, esse celular, de um lote já condenado. Tá? Alguns casos extremos, né? Eu tenho clientes, inclusive nós fomos na justiça. Teve que depositar o celular em cartório judicial para fazer uma perícia e verificar, olha, realmente tem que ser trocado o aparelho. Eu quero agradecer, obrigado. Sônia, obrigado mais uma vez, viu? Obrigada eu. Gente, agradecer porque eu também sou o telespectador assíduo, seu fã, tá? Quero agradecer imensamente. Estou à disposição no que puder ajudar você de casa aí, tirar essas dúvidas, que eu acho que é super importante. Isso aí traz até qualidade de vida pra gente. Com certeza. A gente quer viajar para se divertir, não é viajar para ter dor de cabeça, né? Não. Então, conte comigo sempre. Obrigado mais uma vez. Obrigada eu. Primeiro, é um prazer recebê-los no programa Giro Social. Jorginho Feixe, Manuel Garcia, Vanderlei Pedrasoli. Nós vamos falar hoje sobre colunismo social, é claro. E a pergunta inicial vai para os dois, para o Jorginho e para o Manuel. Então, depois cada um responde no seu tempo. Como foi para você assumir a coluna do jornal há um ano atrás? Jorginho pelo falecimento da Eliane Lima e Manuel pela saída da Samira Galli. Bom, eu vou responder primeiro que eu sou mais velho que o Manuel, né? Então eu tenho esse direito. Para mim foi até um pouco surpreendente, sabe, Sônia? Porque eu acompanhava a Eliane, acompanhava você nos eventos, a gente ia em tudo quanto é lugar. E de repente ocorreu a doença dela e o posterior falecimento e o Maurício me convidou. Todos sabem que a minha profissão é funcionário público. Eu não sou jornalista, eu não sou colunista, apesar de eu ter uma especialização em graduação, uma pós-graduação em administração de marketing. Mas a minha profissão é funcionário público, profissão pela qual, inclusive, agora em janeiro farei 25 anos, vou fazer jubileu de prata. E aí veio esse convite e eu me surpreendi, eu até fiquei um pouco assim, né? E no fim aceitei. E agora estamos aí juntos nos eventos, eu, você, Manuel, Vanderlei, noticiando tudo o que acontece de bom nessa cidade, né? E para você, Manuel? Então, Sônia, Samira foi embora para Portugal. Ela pediu para sair, ela tinha um noivo, agora é um marido, né? E ele já estava morando em Portugal, ela foi visitá-lo. Portugal se encantou pela terra e decidiu sair, decidiu ir embora lá com ele. A diretoria me ligou, eu na hora fui lá, a gente conversou e topei e assumi aí uma coluna social de um jornal que tem 116 anos, é o maior jornal do interior do estado, são 27 mil exemplares dia.
é um público no Facebook, Instagram e no nosso portal de quase 4 milhões de pessoas que a gente se comunica no Jornal Cruzeiro do Sul. É um jornal centenário que a coluna social começou em 1960 com Guima Badini, que foi a nossa primeira coluna social. E assim, passou tantos colunistas bons por aquele jornal e me escolheram para estar lá. É ótimo. Naquela coluna. Exatamente. E para você, Vanderlei, qual a dificuldade encontrada na hora de fotografar ou filmar? Afinal, são quase 12 anos. Olha, é brincadeira, viu? O maior problema que nós estamos encontrando hoje é o excesso de fotógrafo. Todo evento hoje, todo mundo é fotógrafo, né? O cara com o celular na mão, ele fica bagunçando, entra na tua frente, aí você tem mais mão de obra para você terminar uma filmagem bem feita, né? Então o maior problema é esse. Obrigada, meus amigos, pela presença e que em muitos eventos estejamos sempre juntos. 3 cavalheiros e uma dama, agradecendo o programa comemorativo de 2 anos. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Adilson. Obrigado, muito obrigado pela abertura. Né? Essa abertura que é importante para a gente falar dessa entidade maravilhosa que é o nosso Lar São Vicente de Paulo. Com certeza. Obrigada pela sua presença. O Lar São Vicente de Paulo surgiu há muitos anos atrás para trazer conforto e atenção aos idosos. Como é hoje? Hoje, com a graça de Deus, né, com os trabalhos voluntários que a gente tem, com várias empresas que também nos ajudam, a gente vem mantendo uma excelência no atendimento aos idosos. É uma entidade que eu posso falar que é fantástica, pelo trabalho que faz pelos idosos. Nós sabemos que o mundo, né, que o mundo está, principalmente o Brasil, né, está envelhecendo. Ele está envelhecendo, ele está ficando cada vez mais velho. E nós precisamos de lugares onde a gente possa curtir a nossa velhice, né? E lá o lar, ele mantém uma estrutura muito boa. E para isso a gente tem todo um trabalho voltado, né? Um trabalho de eventos, né? É um trabalho que não se para nunca, quase 365 dias por ano. Isso é bom. Quais são as principais atividades? Olha, hoje, né, nós temos a principal atividade, nós temos os eventos que a gente faz durante todo o ano para manter. Nós temos o bazar nosso também, que é uma atividade, né, para gerar recursos, né? E também o mais importante de todas as atividades é as empresas, as pessoas, as escolas, toda a sociedade envolvendo, indo conversar com os idosos e dando assistência. Essa é a principal atuação. Essa é a coisa mais importante para que o idoso se sinta bem e dentro da sociedade. Muito obrigado. Obrigado, Sônia. Obrigado aos ouvintes por essa oportunidade. E eu estou de coração aberto para o que precisar. O que precisar, qualquer notificação, qualquer probleminha, eu estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, Sônia. Primeiro, obrigada pela sua presença no nosso programa, Paulo. Eu que agradeço, Sônia. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco do nosso Ipanema Clube. Com certeza. Paulo, como é que é ser um presidente de um dos tradicionais clubes da cidade e quais foram os seus maiores desafios? Primeiro, é muito prazeroso ser presidente do Ipanema Clube. É uma honra, foi um convite feito e conversei muito com a minha esposa para ver da possibilidade de aceitar essa honraria. E não me arrependo de ter aceito. É um período muito interessante da minha vida. Tenho conhecido muitas pessoas, tenho aprendido muito. Não só as pessoas que convivem comigo na sociedade panemense, mas das equipes dos trabalhadores, dos funcionários do clube,
dos fornecedores, de muitas pessoas que eu aumentei meu conhecimento e aprendi um pouco com cada uma dessas pessoas. Então a experiência de ser presidente é muito interessante, é muito legal. A gente acaba vendo outros horizontes. Eu tenho curtido muito, entre aspas, essa experiência. Agora, é um clube que exige uma dose diária de trabalho. Ele é uma empresa que tem múltiplas funções, tanto a parte esportiva, a parte social, tem a questão da manutenção do próprio clube, que exige bastante. Nós somos uma empresa que tem 130 funcionários e prestando serviços diferentes. Ela não presta um único serviço, presta serviços diferentes. E ela tem que se manter ativa, né? Ela faz parte da sociedade. Eu acho a coisa de clube, que muitos dizem, o clube morre, está morrendo os clubes. Não, o clube não está morrendo. Então é que nós temos o nosso Ipanema e outros clubes da cidade. O Clube de Campo é um exemplo muito típico disso, que o clube cada vez mais se fortalece. Na verdade, o clube precisa se oxigenar, precisa estar acompanhando a evolução da sociedade. Isso sim, mas ele tem seu espaço, ele é uma fonte de convívio das pessoas, onde todos podem se encontrar, todos têm na hora, e isso é necessário. A pessoa não pode só trabalhar, só ter sua rotina, precisa ter um momento de convívio com outras pessoas, né? Então o clube faz muito esse papel. Isso tem sido muito importante, muito legal assim nessa convivência. Que estão Muitíssimo obrigado. Você não pode imaginar. Foi um dos clubes que primeiro abriu a porta para a gente. Obrigada, Paulo. Programa Giro Social, um oferecimento Gelimp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte.